Luzes cintilantes no mar, uma criatura com olhos amarelos, um palhaço de 3 dedos que surge do pântano, fala sem mover os lábios e convida crianças para sua cabana. O que acontece nesses eventos bizarros na ilha de White? Prepare-se, porque a história de Sam, o palhaço de Sandow, vai te levar a um mergulho profundo no inexplicável. Algo muito estranho aconteceu por lá, e você vai querer saber de cada detalhe. Você está no Teoria 78. Vamos voltar no tempo, para uma noite em março de 1972. Pense bem, uma noite fria, escura, na Baía de Compton, na ilha de White, lá no Reino Unido. Um homem, vamos chamá-lo de Sr. Y, está sozinho caminhando pela areia úmida, sentindo aquela brisa cortante que ironicamente trazia uma sensação de paz. A maré estava baixa, então ele se aventurava um pouco mais, aproveitando a quietude. Mas então, algo gelado atinge seu tornozelo. Um respingo, pequeno, mas o suficiente para tirá-lo daquele transe tranquilo. Ele olha para o mar. A maré estava virando, sinal de que era hora de voltar para o carro. Mas antes que ele pudesse sequer se virar, outra onda o atinge, mais alta agora, e depois outra, e mais outra. A água começa a se mover de um jeito anormalmente rápido. O Sr. Y conhecia bem aquelas marés, e algo dentro dele, aquela sensação visceral, gritava que tinha algo errado. Foi quando a água atingiu os joelhos dele que o pânico começou a borbulhar. Não era uma maré comum, era uma espécie de onda de maré, uma força invisível, empurrando o oceano de volta à terra com uma velocidade assustadora. Ele se vira para correr de volta para a praia, mas a água já estava na sua cintura. Ele estava encurralado. A praia, que parecia tão perto, agora parecia a quilômetros de distância. Ele sabia nadar, mas a cada onda que se chocava ao seu redor, a força aumentava. Você consegue sentir isso? A pressão da água, o coração batendo forte no peito, o pensamento de ser arrastado, de se afogar. Então ele vê uma formação rochosa à sua esquerda. Ele sabia que normalmente ela se projetava confortavelmente do mar. Agora, a água estava alta o suficiente. Ele começa a nadar com tudo que tem, como se sua vida dependesse disso, porque, na verdade, dependia. Não havia ninguém mais lá. Se ele não alcançasse aquelas rochas, quem saberia? Quanto tempo levaria para o resgate? Se é que viria. Com um esforço desesperado, as mãos molhadas escorregavam nas pedras lisas, mas ele as agarrava novamente, e de novo, até se arrastar para o topo. Exausto, ele desaba ali mesmo, ofegante. O alívio o invadiu, aquela sensação de que o terror finalmente havia passado. Ele olhou para baixo, para as ondas se espatifando furiosamente contra as rochas. Sim, ele fez a escolha certa. A praia teria sido o seu fim. Sentado, ele observou as águas escuras, tentando entender o que diabos havia causado uma mudança tão violenta na maré. Um terremoto distante, talvez. Mas então ele ouve de novo, aquele som grave e monótono, inconfundível. Vinha debaixo da água. Seus olhos procuravam pela escuridão até que, bem ali, algo peculiar emerge. 2 luzes amarelas, brilhando através da superfície, claras como o dia. As ondas as distorciam, claro, mas elas pareciam estar logo abaixo, a apenas alguns metros dele. O Sr. Y as descreveria mais tarde como olhos. E para ser mais específico, posteriormente ele disse que elas estavam olhando para mim, como os olhos de algum horrível monstro marinho. Elas permaneceram ali por alguns minutos, e então lentamente começaram a desaparecer nas profundezas escuras. O zumbido se esvaiu, sumindo no horizonte. E assim como o som e as luzes se foram, a maré recuou. O Sr. Y voltou para casa, claramente abalado, mas o mais estranho é que esse não foi um incidente isolado para ele. Nos anos anteriores, ele vinha testemunhando luzes estranhas que pareciam persegui-lo, quase como se tivesse uma intenção própria. Mas como contar isso para alguém sem soar como um completo maluco? Ele guardou o segredo por enquanto. Até que 1 ano depois, sua própria filha teve uma experiência que era, honestamente, ainda mais bizarra. E foi só então que a verdade, ou pelo menos uma versão dela, começou a se desdobrar. Agora vamos acelerar 1 ano. É 1973. A primavera está florescendo em Sandow, também na ilha de White. Temos uma garotinha de 7 anos, Faye, brincando de esconde-esconde com um amigo da mesma idade, perto do lago Camel. Já é o fim da tarde, umas 4 da tarde. Eles decidem que é hora de encerrar a brincadeira e ir para casa comer. Mas então um som.
algo os chama a atenção. Uma sirene. Um lamento baixo, distante, mas perceptível. Tipo uma sirene de ambulância, mas diferente. As crianças, com aquela curiosidade infinita que só elas têm, decidem. O som não vem de muito longe dali. Por que não investigar, certo? Elas seguem pelo campo de golfe em direção ao som. Faye achou estranho que nenhum dos adultos no campo parecia se importar com o barulho, mas a curiosidade dos dois era forte demais para ignorar. Eles chegam à borda de um campo de golfe e se esgueiram por uma cerca viva, entrando nos pântanos. Essa área fica perto de um aeroporto pequeno e pouco usado em Sundown. O som agora está ensurdecedor, mas quando olham para o pântano, não vem absolutamente nada que possa estar causando aquilo. E então, tão abruptamente quanto começou, o som para. Um silêncio estranho, quase pesado, cai sobre o campo. Dá para sentir o arrepio, não dá? Confusas, elas avançam um pouco mais no pântano e se aproximam de uma pequena ponte de madeira que cruza um riacho. E quando começam a atravessar, Faye congela. Uma mão, pálida, segurando a ponte por baixo e usando uma luva azul com apenas 3 dedos. De debaixo da ponte, uma figura estranha emerge das sombras. Ele está de costas, então não dá para ver o rosto. Mas a primeira coisa que notam, mesmo com seus movimentos desajeitados e meio curvados, é que ele é muito alto. Muito mesmo. E as roupas dele? Peculiares, para dizer o mínimo. O homem parecia carregar um livro. Ao sair de debaixo da ponte, ele simplesmente o deixa cair na água. Ele se debate para pegá-lo, espirrando água por todo lado, quase como se suas próprias mãos não o obedecessem. Depois, ele começa a se mover ao longo do riacho, com um movimento estranho, saltitante, os joelhos levantados, uma dança desajeitada e perturbadora. As crianças o observam enquanto ele se aproxima de uma cabana metálica sem janelas. A porta se abre, e ele desaparece lá dentro. A bizarrice de tudo isso era tanta que as crianças decidem: tem que contar a um adulto. Elas voltam pelo mesmo caminho, procurando 2 homens que viram consertando uma cerca. A uns 15 metros da ponte, ouvem um barulho atrás delas. Elas se viram. E lá está a figura, não muito longe, olhando diretamente para elas. Mas desta vez, ele está carregando algo novo. Um objeto que parece um microfone preto com um fio branco pendurado. Ele não se move, as crianças também não. E então, de repente, aquela sirene de lamento volta. Mas dessa vez, é tão alto que fere os ouvidos das crianças. O menino, aterrorizado, começa a correr. E tão rápido quanto começou, o barulho para. A figura leva o objeto tipo microfone à boca. E ambas as crianças afirmam que, mesmo estando longe, ouviram as palavras dele com total clareza. Olá, vocês ainda estão aí? Uma pergunta meio estranha, convenhamos, já que as crianças estavam bem ali, na linha de visão dele. Mas algo no tom de voz da figura as acalma. Uma sensação estranha de tranquilidade as invade, e de repente, elas se sentem confortáveis o suficiente para se aproximar, em vez de continuar correndo. E ao se aproximar que elas conseguem finalmente ver bem o que ele era. A descrição que Faye deu é: ele tinha quase 2 metros de altura, sem pescoço, a cabeça parecia encaixada direto nos ombros, usava um chapéu amarelo pontudo que se conectava a um colarinho vermelho e uma túnica verde, um botão preto e redondo no topo do seu chapéu, e antenas de madeira saindo dos lados. O rosto, marcas triangulares para os olhos, um nariz quadrado marrom e lábios amarelos imóveis. Marcas redondas nas bochechas brancas como papel, e uma franja de cabelo vermelho na testa. Ripas de madeira se projetavam das mangas e de debaixo das calças brancas. Suas luvas azuis tinham apenas 3 dedos, e seus pés brancos e descalços também tinham só 3 dedos. E o mais esquisito: mesmo depois de falar pelo microfone, a próxima comunicação dele foi escrita. Ele puxou um caderno e começou a rabiscar. Depois mostrou às crianças, apontando para cada palavra, gesticulando para que lessem. Faye leu: Olá, e eu sou todas as cores Sam. Mas as palavras não estavam em uma frase normal, estavam espalhadas pela página de um jeito desorganizado. As crianças olharam em volta e viram os 2 homens consertando a cerca, mas eles não pareciam reagir ao que estava acontecendo, como se não pudessem ver Sam, ou mesmo as crianças. O menino ainda estava nervoso, mas Faye, por alguma razão, achou Sam amigável, e a confiança dela acabou acalmando o amigo. Eles se aproximaram ainda mais, e Sam revelou que podia sim falar sem um microfone. Mas a fala dele era estranha. Os lábios não se moviam, e a voz era abafada, como se a boca não abrisse direito, ou estivesse obstruída. Sam começou a fazer perguntas sobre as crianças, pediu que elas fizessem o mesmo. A primeira foi sobre as roupas dele, coloridas mas rasgadas. Sam disse que era seu único conjunto de roupas.
Elas perguntaram se ele era um homem por causa da aparência. Sam riu um pouco e respondeu: não. Elas perguntaram se ele era um fantasma, e a resposta foi ainda mais enigmática. Bem, na verdade não, mas sou de uma maneira estranha. Quando as crianças insistiram, Sam apenas disse que elas sabiam o que ele era, e apesar de se apresentar como Sam, ele alegou que não tinha nenhum nome de verdade. E aqui, preste atenção, fica realmente sinistro. Ele disse às crianças que não estava sozinho, que havia outros como ele, e ele até desenhou um de seus companheiros no caderno. Mas Sam continuava se apresentando como uma figura inofensiva. Ele dizia que tinha medo de pessoas, que achavam que o machucariam, que se fosse atacado, não revidaria, por isso se mantinha afastado. E foi então que Sam convidou as crianças para irem com ele para sua cabana. As crianças seguiram Sam por uma pequena abertura na lateral da cabana metálica, tendo que rastejar. Lá dentro, a cabana era dividida em 2 andares. O de baixo era alto o suficiente para Sam ficar em pé. Ele tirou o chapéu, revelando orelhas arredondadas e brancas, e cabelos castanhos ralos. O andar de baixo era coberto por papel de parede azul e verde, com um monte de mostradores. Os móveis eram todos de madeira, e havia um pequeno aquecedor elétrico no canto. O segundo andar, por outro lado, era frio e metálico, bem diferente, como o lado de fora. Sam disse às crianças que não ficava na ilha. Ele ia frequentemente para o continente para pegar frutas em um segundo acampamento que tinha por lá. Dizia que vivia só de frutas, e que podia beber a água dos riachos, mas só depois de limpá-la. E a forma como Sam comia? Peculiar, para dizer o mínimo. Ele demonstrou. Pegou uma fruta, empurrou para perto de uma de suas orelhas, impulsionou a cabeça para frente e a fruta desapareceu, para reaparecer momentos depois em seu olho triangular. Ele impulsionou a cabeça de novo e a fruta apareceu na boca. E então ele a comeu. Os 3 continuaram conversando na estranha casa de Sam por cerca de meia hora. O que eles conversaram ou fizeram nesse tempo, não sabemos. Finalmente, as crianças se despediram e saíram pela abertura. Elas se afastaram olhando para a cabana de Sam. Ele não a seguiu. Algo sobre se afastar da cabana de Sam pareceu trazer o medo de volta às crianças, e elas correram o mais rápido que puderam. O campo de golfe já estava praticamente vazio, mas quando chegaram ao lago onde brincaram mais cedo, contaram a história com todo o entusiasmo infantil aos primeiros adultos que viram, 2 homens. E o que os homens fizeram? Riram, é claro. Mandaram as crianças pararem de inventar coisas e irem embora para casa. Essa zombaria fez com que as crianças ficassem cautelosas. Mesmo aos 7 anos, elas perceberam o quão inacreditavelmente estranho tudo era. Ninguém mais ficou sabendo, pelo menos não até 3 semanas depois. Você está gostando da história do palhaço Sam? Então deixe um like para que o YouTube entenda isso. Like no vídeo faz ele ser recomendado para mais pessoas, e cada visualização é muito importante para nós. Muito obrigado. Voltando à história, passaram-se 3 semanas. É o dia 2 de junho de 1973. O pai de Faye, o Sr. Y, estava preocupado. Nas últimas semanas, a filha estava mais quieta. Algo a estava incomodando. Ele tentou perguntar, mas ela sempre se esquivava. Mas naquele dia, por alguma razão, ela decidiu contar tudo. Ela se sentou e contou a história daquela tarde bizarra. No início, o Sr. Y riu e disse para ela parar de inventar coisas. Faye ficou visivelmente chateada. Mais um adulto que não acreditava nela. Mas enquanto ela contava, algo na história começou a incomodar o Sr. Y. O nível de detalhes era inacreditável. Tudo parecia vívido demais para a imaginação de uma criança. E o jeito que ela falava, a profunda angústia, mostrava que aquilo realmente a assombrava. O Sr. Y estava convencido. Algo havia acontecido. Mas ele não acreditava totalmente na versão da filha. Seu primeiro passo? Ir visitar o menino que estava com Faye. Curiosamente, o menino estava muito mais hesitante em falar, mas confirmou que havia encontrado um homem estranho chamado Sam, e corroborou grande parte da história de Faye. O Sr. Y então foi ao riacho onde as crianças afirmaram ter visto Sam, mas não encontrou nenhuma evidência da cabana metálica. A história não saía da cabeça do Sr. Y. Ele fez Faye recontá-la várias vezes, documentou cada detalhe, e então ele contatou um investigador de OVNIs da organização Bufora. Sim, OVNIs. O investigador analisou o caso e até o relatou em um de seus periódicos. O Sr. Y pediu sigilo sobre sua identidade das crianças. Ele não queria fama, só queria respostas. Queria que alguém o dissesse que havia algo ali, que ele não estava ficando louco. Mas por que diabos o Sr. Y procurou investigadores de OVNIs para um incidente desse tipo? Para entender isso,
Temos que voltar 3 anos, ao início dos próprios encontros do Sr. Y, e é aqui onde as coisas ficam realmente interessantes. Era terça-feira, 20 de outubro de 1970. O Sr. Y estava sozinho, dirigindo para a casa de um amigo em uma noite escura de outono. Ao passar pela vila de Brading, as estradas estavam tranquilas. No céu, ele notou algo. Uma aeronave muito grande pairava à sua direita, sobre os campos. A nave era tão estranha que o Sr. Y encostou o carro para tentar entender o que estava vendo. Ele observou a enorme estrutura pairar. 7 grandes luzes individuais brilhavam sob ela. Cada uma era uma esfera claramente definida, como uma cereja vermelha brilhante, misturada com luzes turquesas e brancas. Curiosamente, apesar de estar perto, o objeto não emitia som, apenas pairava, em completo e absoluto silêncio. Quando o Sr. Y ligou o motor e começou a se mover lentamente, a nave o seguiu, pairando ao lado, mantendo o ritmo do carro. Ela o acompanhou por um tempo, antes de cruzar a estrada cerca de 90 metros atrás de seu carro. O Sr. Y parou de novo e observou o objeto pairar sobre os campos. Parecia menor agora, talvez porque só 4 das 7 luzes estavam acesas. Ele saiu do carro e tentou iluminar o objeto com a lanterna, mas estava muito distante. Ele continuou a observá-lo mover-se para frente e para trás no céu, como se estivesse procurando algo, ou talvez desorientado. Depois de algum tempo, o Sr. Y voltou para o carro e seguiu para a casa do amigo. E aqui está a parte que vai te gelar a espinha. Durante todo o caminho até a casa do amigo, ele conseguia ver as luzes vermelhas no retrovisor, visivelmente mais distantes, mas elas pareciam estar o seguindo. Ele contou a seus amigos o estranho encontro. Mais tarde, os 3 saíram e de fato viram as luzes vermelhas não muito longe, movendo-se para frente e para trás, desaparecendo por curtos períodos nas árvores antes de reaparecerem. O Sr. Y dirigiu para casa e, embora as luzes parecessem segui-lo por um curto período, logo desapareceram completamente. Ao longo de quase 2 anos, o Sr. Y avistaria luzes vermelhas solitárias no céu noturno em várias ocasiões. Elas sumiriam por meses, e de repente ele estaria dirigindo e notaria o ponto vermelho seguindo. Uma ocorrência estranha, mas que não assustou verdadeiramente até aquela noite na Baía de Compton, o lugar onde nossa história começou. Foi lá que o Sr. Y afirmou ter sido forçado a escalar uma formação rochosa para evitar o que ele estava convencido de que era algum tipo de nave subaquática, causando uma onda de maré. E as luzes amarelas e sinistras no mar o observando, muito parecido com as luzes vermelhas no céu nos anos anteriores. Embora esses incidentes tivessem deixado o Sr. Y fascinado pelo assunto dos OVNIs, ele nunca falava sobre isso com a família. Novamente, como você explica que está sendo seguido por luzes brilhantes em várias ocasiões sem parecer um completo lunático? Ele nunca contou a Faye sobre suas experiências, mas foi o interesse que ele desenvolveu em casos de OVNIs, moldado por suas próprias experiências, que o fez olhar para o que aconteceu com Faye de uma perspectiva diferente. Ele viu semelhanças entre os encontros de sua filha e relatos de abduções alienígenas, especialmente em relação aos 2 operários que pareciam não conseguir ver Sam. O Sr. Y certa vez disse, abre aspas, tenho a impressão de que Faye foi de alguma forma levada para uma bolha de realidade alienígena, criada por esse estranho personagem. Ele lhes disse que acabara de fazer a cabana. Faye também me disse que enquanto eles conversavam com esse fantasma, 2 operários próximos estavam consertando um poste. Eles não prestaram atenção à estranha cena, como se não pudessem vê-lo. Fecha aspas. A história em si é incrivelmente estranha, e as crianças nunca disseram que Sam era um alienígena. Elas estavam convencidas de que ele era um fantasma ou algo que não estava totalmente ali. Então o que tiramos disso tudo? A história do palhaço de Sandown é frequentemente descrita como uma das mais estranhas e enigmáticas histórias de OVNIs já registradas. Seus detalhes peculiares continuam a atormentar mentes e alimentar debates há décadas. No papel, poderia ser facilmente descartada como obra de uma imaginação infantil hiperativa, mas quando adicionamos os relatos do pai, o Sr. Y, a coisa ganha uma camada de esquisitice ainda mais profunda. Será que o Sr. Y encontrou algo inexplicável e em seguida simplesmente projetou suas próprias experiências na história imaginativa de sua filha? Talvez os 2 casos não estejam conectados de forma alguma. Afinal, o Sr. Y não foi perseguido pelo mar por um homem palhaço com um uniforme. Mas o som grave e monótono que ele ouviu na Bahia poderia ter sido o mesmo lamento que Faye e seus amigos escutaram no campo naquele dia primaveril? Se a história foi inventada, por que Faye esperou 3 semanas para contá-la, depois de ter sido rejeitada pelos primeiros adultos? E por que, se o objetivo era chamar a atenção, o menino estava tão relutante em contar os eventos?
Por que Sam foi tão enigmático enquanto questionado sobre sua verdadeira natureza? É notável que as próprias crianças especularam que ele era um homem disfarçado, ou um fantasma. A associação com a figura de um palhaço, curiosamente, parece ter surgido mais tarde, à medida que a história se espalhava. A descrição que as crianças deram de Sam, com seus movimentos peculiares e rigidez, o fez soar quase como uma marionete de madeira, ou talvez algo mais mecânico. Aqui está o cerne do mistério, a estranha fusão entre o natural e o tecnologicamente avançado. Sua cabana é de metal por fora, mas exibe móveis de madeira em seu interior. Suas roupas, esfarrapadas e gastas, contrastam com as supostas antenas feitas de madeira. Claro, há uma interpretação mais sombria. As descrições de Sam poderiam sugerir um homem usando algum tipo de máscara perturbadora. Sua fala abafada e lábios imóveis reforçariam essa teoria, tornando a ideia de levar as crianças para sua cabana ainda mais gelada e inquietante. Alguns teorizam que ele poderia ter sido um artista viajante, um mágico, dado seu truque peculiar com a fruta. Nesse cenário, o encontro seria real, embora com um humano excêntrico, e a imaginação infantil teria adicionado elementos mágicos e fantásticos. Mas apesar de um leve desconforto inicial, ambas as crianças retrataram Sam como uma figura amigável, e nada mais aconteceu além da conversa. Se você quiser ir para ideias mais selvagens, podemos pensar: Sam teria assumido uma forma que ele julgou atraente para as crianças, um personagem colorido, talvez vindo de um programa de TV infantil, mas cuja fachada não funcionava perfeitamente? Seria essa a razão de sua fala abafada e movimentos estranhos? Ou porque partes de sua casa eram decoradas com papel de parede e móveis, enquanto outras permaneciam frias e metálicas? É importante notar que, na época, a aversão cultural aos palhaços não era tão presente quanto hoje. Sam estaria se retratando para as crianças dessa forma porque queria ser querido por elas ou para atraí-las? Nunca saberemos o que realmente aconteceu naquele dia. No entanto, a lenda de Sam, o palhaço de Sundown, nos deixou uma história estranha para compartilhar e um potencial exemplo de alta estranheza que se manifestou em um dia aparentemente comum. E você? O que acha de Sam, o palhaço de Sundown? Uma história totalmente inventada? Uma entidade sobrenatural de algum tipo? Ou algo indescritível entre os dois? Deixe sua opinião nos comentários e assista a esse vídeo, que eu tenho certeza que você irá gostar. As crianças jogavam bola, os adultos conversavam, tudo estava normal. Porém, em mais um fim de tarde comum na União Soviética do final da década de 80, estas pessoas presenciaram algo realmente chocante. A principal agência de notícias soviética confirmou a veracidade da história. O que aconteceu em Voronezh? Assista o vídeo até o final para não perder nada.